Paz, irmãos. Eu quero partilhar uma pequena mensagem com todos. Então, a palavra que eu quero partilhar com vocês, irmãos, ela fala sobre quando Jesus está lavando os pés aos discípulos. E então, a passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 13 ao 17. E então, depois do 17, passa para o 20. Ou seja, Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 13 ao 17. E então, do 17 para o 20. E então a palavra de Deus nos diz assim: vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu vos fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabem estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerem. Em verdade vos afirmo, todo aquele que receber o que eu enviei, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, irmãos, aqui nesta passagem que nós lemos, foi um pouco antes do Senhor Jesus ser traído por Judas, que era um dos 12 apóstolos. Jesus, ele sabia que iria ser traído por Judas. Jesus sabia que tinha que passar por isso. A sua onisciência, a onisciência de Jesus que significa conhecer a mente, conhecia o coração e a mente de Judas. Jesus sabia que Satanás já tinha posto no coração de Judas o trair. Então, no texto que nós lemos, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus junto com os 12 apóstolos. Foi a última vez que eles estariam juntos antes de Jesus ser crucificado. E Jesus o sabia disso, irmãos. Então, nós vemos que antes disso nós vemos uma lição de humildade, de amor, de servidão, o qual Jesus ensinou. Jesus chama então os 12 apóstolos e então lava os pés a cada um deles. Nós vemos que Pedro, o apóstolo Pedro, foi o mais inconformado, mas Jesus disse que tinha que ser feito e Pedro então lá aceitou. Mas Jesus, irmãos, ele era o Filho de Deus. Jesus, ele era rei. Será que ele tinha que fazer aquilo? Será que ele tinha que lavar os pés aos discípulos? Provavelmente, irmãos, ele não tinha que o fazer. Provavelmente ele não tinha que fazer, mas ele sabia que era preciso. Era um dos últimos discipulados dele aos seus discípulos. E então é isso que Jesus fez eles entenderem que ele, sendo o Senhor, ele sendo o Rei dos Reis, ele sendo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Emmanuel, o Deus conosco, ele sendo o Filho de Deus, ele sendo quem era e fez aquilo que fez, lavando os pés aos discípulos, era apenas um aprendizado para a vocação e para o ministério de Deus para as suas vidas, para a vida dos apóstolos, para aquilo que iria ser depois de Jesus. Ou seja, Jesus ali ensina a eles a serem mais humildes, a serem humildes, a serem servos, ou seja, servindo as pessoas, ajudando então as pessoas, amando as pessoas, ou seja, lavando os pés. Era uma maneira de mostrar a eles que eles foram chamados para servir e não para se achar ou não para se vangloriar. Eles foram chamados somente para servir e para dar seguimento à obra de Cristo, à palavra de Cristo, ao Evangelho de Cristo. Então, era um aprendizado, era Jesus a mostrar-lhes que eles foram chamados para servir. Assim como Jesus serviu o mundo, assim como Jesus serviu os apóstolos, os discípulos durante 3 anos, e nesses 3 anos eles foram discipulados, nesses 3 anos eles foram ensinados por Jesus. Então, sendo que eles naquela altura chamavam Jesus de Rabi, ou seja, Rabi significa mestre. Então Jesus era o mestre deles.
Jesus era o mestre deles e os servia como servo. Então Jesus então ali encorajou eles a continuar então esse serviço que ele veio começar e que ele desde aí, ou seja, um serviço que ele veio começar e que desde aí nunca vai e nem pode acabar. Ou seja, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ou seja, nós não somos maiores ou melhores do que quem é aquele que é o nosso Senhor, que se chama Jesus. Jesus é o nosso Senhor, não é o servo maior que o seu Senhor. Ou seja, se Jesus em sua vida, em seu ministério, ele serviu, e nós, irmãos? E nós? Será que não temos? Será que nós não devemos servir? Nós devemos. Essa é a nossa obrigação como servos de Deus. Se nós dizemos, irmãos, se nós nos consideramos servos de Deus, então esse é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação. Servir as pessoas e servir os necessitados. Olha o que o versículo 17 nos diz. Agora que vocês aprenderam e sabem disso, se o fizerem, ou seja, se o fizeram significa se puserem à prática, se obedecerem, se fizerem como eu vos ensinei, como eu fiz com vocês, então se vocês o fizerem, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes se o fizerem, ou seja, se seguirem as obras, se seguirem o amor, o discipulado, a servidão que eu vos ensinei. E olha então o que o versículo 20 nos diz. Eu vos digo, se receberem aquele que eu vos envio, ou seja, alguém que Deus nos envia, alguém que se chega até nós, alguém que nos pede ajuda, alguém que aparece em determinados momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, pedindo ajuda a nós, rogando pela misericórdia, ou seja, querendo ouvir, querendo a nossa opinião, querendo desabafar para nós, querendo descarregar, querendo chorar na nossa presença, ou seja, alguém que Deus traz até nós para nos ouvir, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos falar com elas, para que nós possamos testemunhar do amor delas, para que nós possamos servir essas pessoas que Deus traz até nós para nós servirmos ela, e não para desprezarmos, mas sim para recebermos elas e para servirmos como servos, porque o servo é aquele que serve. Então Deus traz essas vidas para nós servirmos elas, para nós ouvirmos e para elas desabafar connosco, para elas descarregar a aflição, a dor, a tristeza, para que nós então depois venhamos falar e testemunhar para elas, para nós servirmos essas pessoas. E então é isso que Jesus nos chama aqui, é isso que Jesus diz aqui. Ou seja, aquela pessoa que vem, que precisa da vossa ajuda, é esse mesmo que Deus enviou até vós, para vocês ajudarem. Irmãos, a ajuda, ela não é nós darmos uma palmada nas costas dessa pessoa, não, e dizer que tudo vai bem, olha, Deus te abençoe, tudo vai correr bem. Não, essa não é a ajuda que Deus quer de nós, não é essa a ajuda, não é esse o serviço que Deus nos pede, não foi esse o serviço que Jesus Cristo veio à terra fazer, não foi esse serviço, não é esse serviço que não é esse serviço que Deus quer de nós, não é esse serviço que Deus exige de nós, não. O serviço que Deus quer de nós é alguém que ouve, alguém que ama, ou seja, alguém que chora com aquele que chora, que sorri com aquele que sorri. Isso é engano, irmãos. Muitas das vezes nós nos enganamos a nós próprios pensando que nós servimos a Deus e que nós servimos ao nosso próximo. Não é esse o serviço que Deus quer de nós. O serviço que Deus quer de nós é que nós estejamos perto, que nós possamos suportar as mesmas aflições do nosso irmão, que nós possamos chorar com o nosso irmão, que nós possamos sorrir com o nosso irmão, que nós possamos encarar os problemas juntamente de mãos dadas com o nosso irmão, amando uns aos outros, nos encorajando uns aos outros, nos exortando uns aos outros, orando uns pelos outros, nos servindo uns aos outros. Isso é o serviço que Deus quer de nós, isso é o serviço que Deus exige de nós. E mais, irmãos, Jesus continua a falar no versículo 20, Jesus disse: se vós receberem aquele que eu vos enviei, então estarão me glorificando, estarão me recebendo. Olha o que Jesus termina falando no versículo 20.
Jesus termina dando o testemunho do Pai, ou seja, do Deus, do Criador do céu e da terra, aquele que tinha o enviado, aquele que o enviou. Olha o que Jesus diz. Quem recebe a mim, eu sendo Jesus, quem me recebe a mim como Jesus, como Filho de Deus, recebe o Pai, aquele que me enviou até vós. Cristo, irmãos, Ele nos deu uma lição de humildade, de uma vida cristã. Então, irmãos, para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa, de obediência, só conseguiremos, irmãos, se nós formos realmente servos. Servo é aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que dá a cara, aquele que dá o seu corpo, aquele que chora com o que chora, aquele que sorri com aquele que sorri, ou seja, aquele que é servo. O servo, irmãos, é aquele que deixa tudo para trás para ir ajudar o necessitado. Servo é aquele que dá a vida pelo irmão, aquele que dá a vida pelo irmão, aquele que dá o corpo pelo irmão. Servo é aquele que está de mãos dadas com o irmão, que não deixa o irmão cair sozinho, mas está lá para levantar o irmão, para suportar o irmão, desabafando com o irmão, amando o irmão, testemunhando o irmão, edificando a fé do irmão, consolando o irmão, encorajando o irmão, exortando o irmão. Esse é aquele que serve, esse é aquele que glorifica a Deus, esse é aquele que recebe Cristo, aquele que recebe aquele que enviou Cristo. Esse é o que serve. Irmãos, servo é aquele que dá a vida pelo irmão, assim como Cristo deu. Quem pensa, irmãos, quando nós pensamos, quem pensa que não tem e não precisa de servir ao próximo e ao necessitado, ao pecador, ao ímpio, à prostituta, ao drogado, está muito enganado. Esse que pensa que não é preciso servir, esse que pensa que não é preciso ser servo para agradar e para glorificar a Deus, esse não serve para Deus. Esse não serve para Deus. A alma de Deus não tem nada com esse homem que pensa que não tem que servir. Nós temos que servir, sim. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos a servir a Deus. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos a amar Deus. Como nós servimos o nosso próximo, nós estamos a glorificar a Deus. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos a louvar a Deus. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos a adorar, exaltar e a bendizer o nome de Deus. Estamos a glorificar Cristo. Estamos a testemunhar Cristo. E o Pai é glorificado pelo Filho. O Pai, Deus Pai, é glorificado por Cristo. Então nós estamos a glorificar Cristo e estamos a glorificar o Pai através do ministério de Cristo, através do serviço que Cristo nos ensinou, através do discipulado que Cristo nos deixou, nos ensinamentos que é a palavra de Deus, que é a servidão de Deus para nós. Deus nos chamou para servir. Deus não nos chama, irmãos, para ficar parados. Deus nos chama para pôr as mãos do arado e para servir. Para servir. A nossa vida é servir. A nossa vida tem que ser servidão. Cristo serviu nós todos, irmãos. Jesus Cristo é o maior exemplo. Jesus Cristo nos serviu a nós todos. Por isso nós estamos aqui. Mas não fica por aqui, irmãos. Não fica. Esse serviço que Jesus nos ensinou, os apóstolos, nós vemos que os apóstolos continuaram, os discípulos continuaram as pisadas do Mestre, a servidão do Mestre, o discipulado do Mestre. Os apóstolos continuaram. A palavra então chegou até nós. O amor, a misericórdia, a graça e a palavra de Deus nos alcançou. Por isso chegou até nós. E então esse serviço, irmãos, esse serviço que chegou até nós, ele não pode estagnar em nós, ele não pode parar em nós. Nós, igreja, nós, corpo de Cristo, nós temos que continuar esse serviço, nós temos que continuar o Evangelho, nós temos que continuar. Se nós não continuarmos essa servidão, se nós não continuarmos a dar
seja, se nós não continuarmos a seguir o Evangelho, a fazer, a viver, a servir o nosso próximo, a andar nessa servidão, a servir o nosso próximo, então, irmãos, nós estaremos então a abolir a palavra de Deus, nós estaremos então a pecar e a transgredir contra a lei e contra Cristo. Se nós o fizermos, irmãos, nós estamos a nos envergonhar do Evangelho de Cristo, nós envergonhamos a Deus, nós estamos a envergonhar a Cristo, nós estamos a envergonhar a cruz de Cristo, nós somos uma vergonha para Deus, nós estamos a envergonhar o Evangelho de Cristo. Deus não tem nada conosco. Deus tem algo com aquele que serve, Deus tem algo com aquele que obedece, Deus honra aquele que o honra, Deus é fiel com aquele que é fiel. Irmãos, Deus nos chama para honrar a Deus, Deus nos chama para obedecer à palavra de Deus, Deus não nos chama para ser religiosos, Deus não nos chama para ser hipócritas, Deus não nos chama para condenar o irmão, para julgar o irmão, para murmurar contra o irmão, para apontar o dedo contra o irmão. Hoje em dia nós vivemos um mundo, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o povo, onde as pessoas estão dentro da igreja, em vez de elas amarem, em vez de elas servirem, em vez de elas seguirem a servidão, elas só estão bem a apontar o dedo, a julgar, a condenar, julgam o pastor, julgam o irmãozinho do lado, julgam aquele que está louvando, mas não põem as mãos do arado. Estão sempre criticando o preceito da igreja, estão criticando aquele que está servindo, mas não servem. Não servem. Criticam aquele que serve, mas não servem. São religiosos, são fariseus deste tempo, hipócritas. São hipócritas. Cristo fez aquilo que precisava fazer. Nenhum homem suportaria aquilo que Jesus Cristo suportou, aquilo que Cristo fez. Nenhum homem poderia suportar aquilo que Ele suportou. Cristo teve que se fazer homem, Cristo teve que descer do seu reino, do seu reinado, deixar a sua glória, deixar o seu trono habitar entre nós como homem, como servo, sofrendo as nossas dores, sofrendo as nossas tribulações, a nossa desobediência, o nosso pecado. Cristo foi tentado, Cristo suportou aflições, Cristo suportou tentações, Cristo era homem como nós, Cristo teve que habitar como carne como nós, sendo homem, sendo o Filho de Deus, sendo gerado pelo Espírito Santo. Cristo teve que vir até nós. Cristo habitou entre nós e nos ensinou, nos resgatou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus, nos salvou, mas vemos que Ele também nos ensinou e nos discipulou. Por isso a palavra de Deus está aqui conosco. A palavra de Deus está aqui para nós. Os apóstolos continuaram a obra de Cristo, os apóstolos continuaram o Evangelho, ou seja, deram seguimento à palavra de Deus, deram seguimento ao Evangelho, ou seja, e pregai o meu Evangelho, pregando a palavra de Deus a toda a criatura da terra. Eles continuaram o Evangelho. Por isso nós temos a palavra de Deus hoje aqui. Nós temos o Evangelho aqui em nossas mãos. Ou seja, a ferramenta, a maior ferramenta nós temos em nossas mãos. Então nós temos que dar seguimento a essa obra, a obra de Deus. Nós vemos que os apóstolos continuaram a sua obra, o serviço, o Evangelho chegou até nós. Irmãos, é preciso entender que o Evangelho chegou até nós através de muito choro, através de muito sacrifício, através de muita dor, através de muita aflição, através de muita tribulação. O Evangelho chegou até nós e nós não podemos desperdiçar isso. Nós temos que dar valor ao Evangelho, nós temos que dar valor à cruz, nós temos que dar valor aos mártires, nós temos que dar valor aos apóstolos, nós temos que dar valor ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós temos que mostrar gratidão e nós temos que mostrar serviço, servidão, seguir a servidão. É essa servidão que o Senhor Jesus nos ensinou os apóstolos e eles deram seguimento. Deus nos chama para seguir o mesmo serviço, a mesma misericórdia, o mesmo amor. Irmãos, se nós não vivermos para servir a Deus, se nós não vivemos para servir a Igreja de Cristo, se nós não vivermos para servir o irmão, o nosso próximo, a verdade é que nós não somos dignos da cruz, nós não somos dignos de estar vivos, nós não somos dignos de estar da presença de Deus, nós não somos dignos de falar de Deus, de invocar o nome de Deus, nós não somos dignos de Deus, nós não somos dignos do Evangelho de Cristo, nós não somos dignos de Cristo, nós não somos dignos da presença de Deus, de estar na casa de Deus.
Ou seja, se nós não vivermos para obedecer e para glorificar a Deus, nós estamos no sítio errado. Não é igreja, não é dentro da igreja que nós temos que estar. Nós estamos no sítio errado. Que possamos realmente refletir. Jesus nos amou, Jesus se sacrificou por nós, Jesus nos salvou. Sacrificou naquela cruz para nos perdoar, para nos resgatar, para nos reconciliar e para nos salvar, levando para Deus, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Não porque tu és bonito, não porque eu sou bonito, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele nos escolheu, porque Ele confia em nós para continuar a sua obra, para dar continuação ao Evangelho, para dar continuação à servidão, ao amor, à misericórdia, à compaixão, à mansidão, à longanimidade. Deus nos chama para dar seguimento à obra de Cristo, para ganhar vidas, para sermos instrumentos de salvação, para sermos instrumentos de salvação, para nós sermos canal de bênção, para levarmos a palavra de Deus aos perdidos, àqueles que estão enfermos, àqueles que estão endemoniados, àqueles que precisam ser alcançados pela presença de Deus e pela palavra de Deus que limpa. O Evangelho de Deus é o único que salva, que resgata, que cura, que transforma. Nós precisamos dar seguimento à obra de Cristo, a linda servidão que Cristo nos mostrou, que Cristo nos ensinou em seu ministério e nos chama para dar seguimento. É isso que a palavra nos ensina, é isso que a palavra, conforme a palavra, nos diz. É isso que Deus quer de nós. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração, em nome de Jesus, que tu possas realmente refletir quem tu tens servido. Será que tu tens servido a Deus? Será que tu és servo de Deus? Será que tu tens servido o próximo? O Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.